Hello! Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Eu não vou demorar muito a começar, não vou ficar esperando gente chegar, porque eu não quero perder muito tempo de conversa com o nosso amigo Michel. Vou te chamar, querido. Olá! Oi, Vitor. Tudo bem, querido? Graças a Deus. Tá dando um retornozinho aqui, mas não sei se é o fone, enfim. Eu tô ouvindo um pouquinho também, mas eu não sei se o problema é aqui ou aí. Gente, dá um retorno pra nós se o áudio tá bom, se vocês estão escutando a gente bem. Como é que você tá, meu amigo? Tô ótimo. Eu ouço você super bem. Da minha voz eu ouço um pouco. Tá um pouco baixo pra mim você também. Ah, é? Eu acho que... Mas vai dar bom. Tá dando eco. Isso mesmo. O da Vivi tá bom, eu não tá legal. É porque é a primeira vez, talvez, que eu faço nesse celular embaixo, assim, como convidado, né? Deixa eu tentar tirar aqui o fone pra ver se melhora. Tira, vê se melhora. Melhorou? Nossa, muito, melhorou muito. Melhorou não, meninas, melhorou sim. Eu tô só ouvindo ainda um pouquinho de retorno. Mas eu tô te ouvindo bem. Bom, beleza, mas se quiser. Deixa eu ver se tem um outro fone aqui. Peraí, só um minuto. Bom, enquanto isso eu vou apresentando a nossa live de hoje. A gente vai falar um pouco sobre música. Como que a gente faz com que a música deixe de louvar o Senhor de acordo com o agrado dele, né? A música tem sido muito mal utilizada nas nossas igrejas e eu convidei esse irmão para conversar com a gente sobre isso. Vou te perguntar mais uma vez, meu irmão, Michel ou Michael? É Michael, né? Mas tem gente que Michael. chama de Michael também. Michael é bom. Ficou Tá dando ótimo. retorno mesmo. Até aqui Pra, sem. pra mim tá bom. Quer perguntar ao pessoal se tá dando eco? Gente, diz aí agora se tá bom ou não. Pra mim tá rolando um ecozinho. Mas você consegue acompanhar mesmo assim? Não, eu consigo de boa. Porque pra mim tá perfeito. Basta tá bom pra quem tá ouvindo. Ah, ela continua com eco. Será que é o meu? Deixa eu ver, peraí. Tira o seu fone. Pra ver. Melhorou agora? Será que Eu era te ouço bem. Perfeito agora. o problema é sempre em mim, sempre. Eu digo que o Satanás não gosta que eu faça live, porque ele sempre tenta me derrubar. Ele sempre tenta que eu não consiga estar aqui. Mas tudo bem, a gente segue resistindo. Acontece. Seja muito bem-vindo aqui no Instagram. A gente fez uma live há pouco tempo falando sobre sexualidade no seu Instagram. Verdade. Foi muito legal, me diverti muito falando com você. E achei que você, como um homem de Deus, reformado, poderia vir aqui conversar um pouco com a gente a respeito dos louvores da nossa igreja. Então, eu quero que você se apresente para quem não te conhece aqui, fale da sua experiência com a música. E aí a gente vai começar. Eu quero ler um texto da Bíblia antes da gente começar a nossa conversa, mas quero que você se apresente primeiro, por favor. Ah, que isso, Viviane. Eu agradeço o espaço, né? Um privilégio estar conversando com você aqui. Já dizendo que a nossa conversa lá no meu Instagram, né, Música, Fé e Teologia, foi uma conversa muito produtiva, que até hoje gera conversas lá no meio dos nossos irmãos lá na igreja. As pessoas aprenderam muito e te admiraram muito através daquela oportunidade de poder te ouvir, né? E só para me apresentar um pouquinho, meu nome é Maicon Custódio, né? Tem essa página, esse perfil chamado Música, Café e Teologia. Você pode perguntar por que falar de música, café e teologia. Café porque é uma paixão minha, eu gosto de café, né? Café casa com tudo.
E música é porque eu trabalho com música, né? Eu sou músico profissional desde os meus 18 anos, eu tenho 30 anos, né? Sou músico da Banda Sinfônica da Marinha, né, do Brasil, toco trompete, sou trompetista. E sou formado também pela FRJ em trompete, sou bacharelado em trompete pela FRJ. E também faço graduação em teologia, né? Sou seminarista pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu faço a graduação no seminário Martin Butz, né? É um seminário bem conhecido, onde o diretor é o pastor, professor Franklin Ferreira. Então a gente tem feito essa caminhada tanto na área da teologia quanto na área da música. Então tentei juntar essas duas coisas, que são minhas duas paixões, digamos assim, né? E tentar trazer algo à luz da Bíblia para as pessoas, tanto na área do louvor, na área do culto, quanto em todas as áreas da vida, né? Eu costumo dizer que a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo tem que ser permeada e tem que ser regada pela Escritura Sagrada. Então, seja cultura, seja política, ou qualquer área, sexualidade, como você bem fala, tem que ser nutrida e orientada pela Escritura Sagrada. Então, a nossa proposta é essa, né? Não sei se fui claro, mas só para falar um pouquinho de mim. Ótimo, era isso mesmo que eu queria que você me dissesse, porque o seu trabalho, eu vi você tocando por esses dias aí no Copacabana Palace com a banda da Marinha. E, nossa, um sonho que tinha enquanto adolescente era trabalhar na Marinha, era servir a Marinha do Brasil. Até chegar aos meus 17 anos, eu tenho que escolher entre ir pra Marinha e fazer uma tatuagem. Aí, eis-me aqui, inteira tatuada. A gente já sabe que fim levei. E naquela época, para você entrar nas Forças Armadas, você não podia ter tatuagem. Exatamente. Era uma exigência, né? Eles faziam uma revista do seu corpo, você não podia ter. E aí eu escolhi mal, creio eu, mas tudo bem, estou aqui, linda, maravilhosa. Bom, eu quero conversar com você um pouco a respeito dos nossos louvores. Conforme eu vou amadurecendo no meu conhecimento bíblico, eu percebo cada dia mais como nós nos afastamos da música bíblica, do louvor bíblico, da adoração bíblica. Porque as músicas, elas se voltaram para o eu. Você para escutar uma música de louvor hoje, se você contar quantos eus ela diz, é muito mais do que as vezes que se manifesta o amor ao próprio Deus, que se reconhece a grandeza e a majestade de Deus. E o louvor nada mais é do que a nossa declaração audível do amor que temos e da admiração e da adoração que temos ao Senhor. O louvor não serve para mais nada além disso. Não é para nos emocionar, não é para nos fazer chorar, não é para fazer carinho na nossa alma, não é para fazer a gente sentir arrepio na nuca. O louvor é para que a gente, com os lábios e com os instrumentos, manifestemos o amor que temos a Deus. E aí eu gostaria de ler um texto que está em 2 Samuel, no capítulo 6, que para mim é um texto belíssimo, que inclusive utilizei esse texto para escrever um artigo a respeito da oração musical de Davi. Davi foi um rei extremamente musical. Ele começou a sua entrada no reinado através da harpa, da música, que espantava os espíritos malignos de Saul. E esse texto é belíssimo. E eu quero ler com vocês. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. Davi ajuntou todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, eles estavam em 30.000 homens levando a arca. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então veja,
Davi juntou Israel inteira, mais 30 mil homens escolhidos do exército, e iam adiante da arca, em volta da arca, alegrando-se no Senhor e louvando e tocando instrumentos. Então, e o que isso diz para mim e para você hoje? O louvor é para a manifestação da nossa alegria em Deus. E não para que nós nos derretamos em sentimentalismo diante do púlpito, com luzes e efeitos. E é isso que eu queria que você trouxesse para nós hoje, Michael. Que você discursasse um pouco a respeito, inclusive, dessa transformação da música, porque você, como um homem que está na música há muitos anos, eu imagino que você já tocou o hino da harpa. Bastante. Qual é a diferença primordial do hino da harpa para os hinos de hoje, que eu nem consigo chamar de hinos? Porque hino é aquilo que você entoa enquanto guerreia, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente. E hoje o que nós temos são melodias muitas vezes enfadonhas e repetitivas que são usadas só para o nosso bel prazer. Então, com essa introdução, eu te passo a palavra para que a gente possa conversar a respeito disso essa noite. É interessante isso que você falou, é até pontuar o que a Drica comentou, acho que é Drica o nome dela, comentou aqui no comentário, né? Colocou no comentário. É interessante discernir isso mesmo, a questão do louvor em si, né? Porque louvor, propriamente dito, no significado da sua palavra, quer dizer elogio, né? Então, não necessariamente a gente elogia a Deus através somente das canções, né? Mas através de orações, através de vários atos da nossa vida, a gente está dignificando a Deus e dando a Ele elogio. A gente sabe muito bem que a palavra louvor, nesse caso aqui, não somente se refere à música, mas dentro do nosso contexto, né, daquilo que a gente já está acostumado a tratar, enfim, da linguagem popular, não tem nenhum problema em tratar louvor com a questão musical em si, porque é como que a gente já está acostumado, né? Mas, pontuando essa questão, Érica, o nome dela, obrigado, Érica, mas pontuando essa questão, né, terminando de pontuar essa questão, você falou sobre como que as músicas hoje estão muito, muito antropocêntricas, né? Ou mostrando mais do homem do que do próprio Deus. Isso é importantíssimo, principalmente no contexto de adoração, né? De adoração pública. Porque na adoração pública, né? Na adoração em comunidade, aquilo que a gente faz em culto público, a figura central do culto é Deus, né? A gente não faz culto para pessoas, a gente não faz culto para visitantes, a gente não faz culto nem para os perdidos, a gente faz culto para adoração ao próprio Deus, né? Nesse ponto, a figura ou a pessoa que tem que ser elogiada e tem que ser exaltada no culto público em todas as partes, né? Dentro de uma liturgia presbiteriana, que é uma liturgia mais organizada, vou dizer assim, e mais institucionalizada, você vai ver vários atos. E esses atos não vieram do nada, né? Eles foram baseados em reformadores, pautados na igreja primitiva, que vai ter uma origem até da igreja, antes da igreja primitiva, até daquilo que os próprios judeus já faziam ali na sinagoga, né? Então a gente herda um pouco dessa liturgia de culto deles mesmo. Então você vai ter um ato, por exemplo, de invocação, que é o primeiro ato de culto. Esse ato que você convoca a comunidade, Deus convoca a comunidade para adorá-lo, né? E nós lemos a palavra e ali o Senhor está convocando a comunidade para adorá-lo. Depois disso, você vai ter um ato de confissão de pecados, né? Esse ato de confissão de pecados é justamente para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Ninguém entra na presença do Senhor de maneira impura, de maneira indigna. E por isso nós confiamos no perdão dos pecados do Senhor, não só daqueles já cometidos, mas daqueles que nós também cometeremos, né? O perdão dos nossos pecados assim por dizer, ele transcende a temporalidade, né? E a partir daí, todos os atos do culto é para Deus. Logo, isso é muito importante porque dentro de um culto, por exemplo, presbiteriano, né, reformado, como você disse, a única arte propriamente dita na Bíblia que é autorizada a ser colocada no culto público é a música, né? Você não vê isso, por exemplo, teatro na Bíblia, você não vê danças no sentido institucionalizado ali na igreja primitiva.
a única autorização, e não somente autorização, mas uma ordem, né, expressa para que o povo adore a Deus em comunidade é através da música. Então a música tem um papel preponderante, um papel muito importante. Logo, a própria música tem que seguir o padrão bíblico, né? Que é apontar para Deus. O louvor bíblico, o louvor que agrada a Deus, é aquele que fala mais de Deus do que de mim. Né? Eu não estou falando nisso que o louvor ou a música não possa mostrar os nossos sentimentos. Não é esse o ponto que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o foco do nosso louvor, o foco da nossa música, ela tem que estar baseada nos atributos de Deus, na grandeza de Deus, elogiando Ele pelos seus atributos. Quando for, por exemplo, solicitar o perdão dos nossos pecados, que seja partindo da grandeza de Deus e da minha pequenez, da minha limitação. Ou seja, o foco sempre é Deus, sempre. Na música é assim. E o que a gente vê hoje, infelizmente, é totalmente o contrário, né? Eu, e Deus sendo usado para atender apenas desejos dos seres humanos, né? Como se Deus fosse um bom velhinho que estivesse lá atento a tudo aquilo que a gente ordena que ele faça, né? Tem gente que determina, manda Deus fazer como se Deus fosse um próprio servo. E isso é expresso através das nossas músicas, né? Isso é expresso através das nossas músicas. Estava comentando isso com meu marido, acho que ontem, que a gente estava ouvindo, eu estava ouvindo uma música, não lembro, que dizia assim, eu quero de volta o que é meu. Sim. Tipo, é como se eu estivesse dizendo para Deus, me dá que é meu, você tirou, mas me dá de volta e eu exijo. Eu não consigo entender como que nós podemos trazer Deus para o nosso nível com uma facilidade tão grande. E aí entra nesse comentário que a Isa acabou de colocar aqui, louvores que chamam Jesus de você. Eu vejo assim, eu não vejo problema de chamar o Senhor de você, porque eu sei que sou reverente diante dele, porque eu sei o respeito e o temor que tenho quando me coloco diante dele. Uhum. Quando eu estou orando, eu não chamo Deus de você, mas poeticamente, numa música, você chama Deus de você, Jesus de você, sendo que o seu coração se mantém em temor diante dele, eu não vejo problema. O problema para mim é, nós estamos compondo para que geração? Nós estamos compondo para que tipo de crente que vem colocando Deus cada dia mais no nosso nível humano, que vem olhando para Deus e vendo nele seus próprios atributos, logo também seus próprios defeitos. E isso faz com que você duvide da santidade do Senhor. É esse tipo de dúvida, quando você crê que Deus é como você, que Ele é a sua imagem e semelhança e não o contrário, que faz com que você apostasie. Então, eu acredito que é preciso ter cuidado com as letras, né? Davi era muito poético. Os salmos davídicos, quando você vai olhar para o original, a métrica, né? A sonoridade, a beleza daquilo tudo. Eu acho belíssimo canções poéticas, rimadas, metrificadas, porque mostra o cuidado do autor em fazê-lo. Mas eu sinto falta de salmos. Uhum. O que você pensa a respeito das nossas letras? Fala um pouco a respeito de chamar Jesus. Assim, Viviane, os salmos, né, sempre fizeram parte da dieta musical da igreja, né? A gente olha assim, parece um negócio estranho, mas não. Desde a igreja reformada, desde Lutero, Calvino, por exemplo, a igreja de Calvino, né, em Genebra, vai louvar a Deus com salmos, né? Os salmos faz parte da dieta do povo cristão. Não só do povo cristão, mas do povo de Deus, né? Do povo eleito de Deus, do povo de Israel, enfim. Então isso é fantástico, saber que eu posso cantar um salmo que o próprio povo de Israel cantava, por exemplo, nos salmos de romagem, por exemplo,
ou no salmo de contrição. A gente é unido através dos salmos, né? Isso é fantástico. Ou cantar os salmos que a igreja de Genebra, com Calvino, cantava. Isso é fantástico, é um negócio impressionante. Agora, aquilo, né? Eu não sou daquelas pessoas que acham que a gente só deva cantar salmos. Mas os salmos têm que ser a base da música cristã. Ela tem que ser como se fosse o bom guia, né? Imagine eu e você. Como? Não entendi, perdão. O cerne da Exatamente. musicalidade evangélica cristã tem que ser os salmos. Exatamente. E falando com Deus de maneira frívola. Sim. Não é qualquer coisa que Davi fala para Deus. Existe, inclusive, eu percebo que existe um percurso que Davi faz. Ele se lamenta, ele reconhece a majestade e a grandeza de Deus e em seguida ele agradece. Perceber, né? Os salmos de Davi especificamente, eles seguem esse roteirinho. Senhor, eu estou sofrendo, me ajuda. Porque o Senhor é grande, maravilhoso, majestoso, Rei dos reis, né? Dos exércitos, né? E Viviane, isso é interessante porque Calvino vai falar que os salmos são como se fosse a anatomia da alma, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem várias expressões do sentimento humano nos salmos. Por exemplo, o que a gente vê muito hoje é hino de adoração, né? Ah, Deus, Deus, maravilhoso. Mas a gente não vê uma diversidade temática nos hinos que são compostos hoje. Você não tem hinos, por exemplo, de lamento. Você não tem hinos de contrição. Você não tem hinos de arrependimento. Você não tem hino de engrandecimento a Deus. Você não tem... Enfim, você não tem hino pedindo a Deus ou solicitando a Deus a sua justiça, como você vê nos salmos. Então, dentro do salmo, você tem uma diversidade incrível. Se você simplesmente cantar os salmos, o saltério inteiro, você já vai ter cantado tudo o que necessita. E mais uma coisa importante, a gente tem plena convicção de que o que está escrito no salmo está correto. É inspirado por Deus, é perfeito. Então não tem dúvida, sabe? São orações, são canções escritas pelo povo de Deus, é claro, mas e aí por Davi, enfim, mas são orações inspiradas pelo próprio Deus. E a gente sabe que aquelas orações, aqueles hinos, aquelas canções agradam a Deus, né? Então isso é a coisa mais bela do mundo. Eu tenho lá um livro que eu posso muito bem cantá-lo, posso muito bem metrificá-lo, colocar canções ou melodias naquelas músicas e louvar a Deus não segundo eu acho bacana ou legal, mas segundo Deus quer, né? E tem muita gente querendo adorar a Deus segundo o nosso coração, mas o meu coração é enganoso, meu coração é caído. O seu esposo, por exemplo, quando vai fazer um agrado a você e não vai dar um presente para você, ele não dá um presente segundo o coração dele, segundo o que ele acha legal, mas segundo o que você quer receber, né? E quando a gente vai dar um presente a Deus, elogiar, louvar a Deus, a gente precisa louvar segundo Ele quer, e não segundo o que a gente acha interessante. Sim, eu concordo com você. Eu acho que um dos grandes problemas da igreja hoje é esse. É acreditar que Deus aceita qualquer coisa. A Erika está falando aqui que ela não acha que o problema seja na composição, mas no conhecimento do povo e na busca por Deus para buscar essa inspiração que aconteceu antes para a composição dos salmos. E isso eu vejo ausência em todo lugar, inclusive no púlpito. Exatamente. Eu creio que a falência, e nós já falamos um pouco sobre isso, eu creio que a falência da nossa musicalidade bíblica está nos púlpitos, que não estão se dedicando ao ensino bíblico. Como eu vou fazer uma composição que o Senhor me inspira, e aí eu preciso conhecer a sua revelação que já foi feita, porque a Bíblia é a própria revelação de Deus para nós. Então, se eu não conheço bem a palavra do meu Pai, como eu componho alguma coisa que agrade os ouvidos e o coração dele? Então, se eu tenho um público fraco, eu tenho crente fraco, compositor fraco, música fraca, e aí o culto tem a impressão de que vai por água abaixo. Perfeito. A gente vive numa
digamos que a nossa era, né, a nossa geração é uma geração meio pragmatística, né? Ela é pragmática, né? Ela quer as coisas prontas, né? Ela quer ficar emocionada, ela quer... Se você for ver, por exemplo, não vou falar em âmbito de culto, mas em âmbito de qualidade musical. Nos anos 60, 70, você tinha uma música, por exemplo, brasileira, que era considerada música brasileira, muito mais rica, com muito mais poesia, com muito mais harmonia, com muito mais melodia. Hoje, Você aquilo que é precisa, denotado de... né? Te exigia um pensamento, te exigia um mínimo de reflexão sobre aquilo que você estava ouvindo, né? Exatamente. E hoje você tem aquilo que é chamado de música popular brasileira, é algo paupérrimo, né? Não somente na sua letra, na sua poesia, mas na sua melodia, nas suas harmonias, né? Os funks, que são músicas populares hoje, e você vai ver o que era música popular nos anos 60, tá totalmente, os conceitos mudaram, né? Justamente por causa desse modo pragmático das pessoas enxergarem a vida, né? Elas querem simplesmente resultados sem passarem por processos, ou sem gostarem dos processos, ou sem aproveitarem os processos. A mesma coisa é a nossa música na igreja, né? Você falou muito bem que a razão pelo qual nós hoje adoramos a Deus com músicas pobres, músicas antropocêntricas, músicas que só querem gerar emoções e não querem adorar a Deus pelo que Ele é justamente pela pobreza que há nos nossos púlpitos, né? Os nossos púlpitos trocaram, na verdade, a palavra de Deus, o real evangelho, o verdadeiro evangelho, a exposição bíblica, né? Isso é importante demais. O pastor abrir lá e pregar sequencialmente, livro a livro, explicar o contexto daquele livro, daquela passagem, explicar isso verso a verso, depois aplicar isso ao contexto da população, da comunidade, da igreja. Isso é fazer com que a igreja, a comunidade, possa entender a Bíblia de acordo com como ela foi escrita, né? Dentro do seu contexto, né? Não é eu querer lá tirar um monte de caixinha de promessa, ou versículos isolados, e tirar o que Deus tem para me dizer hoje. Eu vou lá, tiro um versículo e, bem-aventurado, isso. Não, isso não é ler a Bíblia. Ler a Bíblia e se debruçar diante da Bíblia é justamente entendê-la dentro do seu contexto. Quando isso é retirado dos cultos, quando isso é retirado das comunidades, e as pregações coach estão aí para mostrar isso, né? Que é Deus para mim o tempo todo, é o que eu quero ser, o que eu posso ser, eu determino, eu consigo, eu sou capaz, né? É muito mais para mim do que para Deus. Isso acaba refletindo nas nossas músicas. Então as músicas são apenas um reflexo daquilo que nós já somos, aquilo que as nossas igrejas são, aquilo que os nossos púlpitos são, né? A primeira mudança, a primeira transformação, ela tem que vir dos púlpitos, né? A pregação verdadeira do evangelho. Porque quem conhece a Deus verdadeiramente, quem conhece a palavra de Deus verdadeiramente e se debruça diante dela, tem prazer nela, dia e de noite, né? Como o Salmo fala, e conhece as verdades do Senhor, não vai querer cantar coisas que não sejam paralelas ou que sejam abaixo disso, sabe? No culto cristão, a gente não somente ouve a palavra, a gente não somente ouve as pregações, mas a gente canta as escrituras. Então, quando a gente pensar em música e a pregação da palavra estiver realmente presente na igreja do Senhor, as nossas letras vão mudar, o nosso canto vai mudar, o nosso jeito de fazer música vai mudar, o nosso jeito de fazer família vai mudar, o nosso jeito de fazer cultura vai mudar, o nosso jeito de entender o mundo vai mudar. Sim. Um dos maiores líderes que temos hoje de pregação expositiva, na minha humilde opinião, é o Nicodemos, né? Eu admiro, respeito com ele eu aprendo muito. E eu estava assistindo uma pregação dele falando sobre pregação expositiva. Inclusive com o Felipe Miel, que você estava falando esses dias, né? E ele diz que um pastor, para conseguir fazer uma boa exegese, uma boa pregação, ele leva cerca de 15 horas em cima de um texto. Porque ele tem que ler, reler o texto, ler comentário bíblico, ler Bíblia de estudo, e no original tentar entender os porquês do uso daquelas palavras. Ele tem que reler um monte de vezes de novo para aquilo fixar. Aí ele tem que pensar,
como que aquilo se aplica hoje para a igreja dele, no contexto dele, enfim. Ele leva muitas horas. E o que a gente vê hoje é pastores pegando a Bíblia e saindo de casa, esperando uma inspiração divina aparecer do púlpito. Creio que Deus possa fazer isso? Claro, Deus pode todas as coisas. Mas eu não creio que seja isso que Ele quer. Eu não creio que seja isso que Ele espera de nós. Eu fui fazer uma live no Natal, fui me arriscar a fazer um estudo numa live de Lucas 2. Foi o meu Natal, o meu presente de Natal foi estudar Lucas 2. Eu decidi fazer isso no domingo. Quando era quinta-feira, dia 24, eu ainda estava estudando o texto e ainda não estava me sentindo pronta para falar sobre um capítulo inteiro. Por quê? Quando você realmente vai estudar, você vê que a palavra, ela jorra. Ela jorra, ela jorra. É muita informação e você acaba realmente investindo e gastando muito tempo em cima dela. No entanto, quando terminei de expor o que tinha aprendido, cara, Deus estava aqui, né? Eu imagino que o processo de composição de quem compõe, que é um dom, creio que seja um dom mesmo de Deus, precisa ser esse. Vou compor uma música a respeito, por exemplo, do rei Davi. Eu preciso consumir rei Davi. Preciso ler tudo sobre ele, preciso saber quem ele é, quem Deus espera que ele seja, até os erros dele, para que possa sair de mim algo digno do que diz a palavra de Deus. Mas eu não vejo que seja isso que acontece. Eu vejo compositores pegando um violão e esperando vir. Você entende o que eu tô dizendo? Entendo perfeitamente. Eu acho isso muito triste, porque busca-se uma enaltação da nossa conexão natural com a música. Porque a nossa conexão com a música é natural. Claro. E qual o problema disso, né? O problema disso é a gente, infelizmente, essa ideia espiritualista, né? Essa ideia de que as coisas acontecem como se fosse um mantra, né? O cara tá lá, o pregador, ele vai pregar, ele fica lá assim, aí vem a pregação para ele com os pontos. Isso é misticismo, isso é misticismo. As pessoas acham que o músico é a mesma coisa. O cara vai compor a música para o culto ou a música para um louvor comunitário da congregação, ele tá lá e desceu alguma coisa lá. Não, gente, não é assim. O Senhor, ele é Deus da inteligência, ele é Deus da mente, ele é Deus do raciocínio. E assim como ele deu a palavra de Deus para que a gente possa estudar, né, e entender os porquês, entender a sua linguagem ali, seja no grego, no hebraico, ou entender a sua sintaxe, né, a sua linguagem, e compreender os contextos, estudar a época. A mesma coisa na música. Na música você vai ter o material ali de apoio, que você vai utilizar justamente para compor uma bela canção bíblica, é a Bíblia, né? Não tem como compor canção bíblica sem Bíblia. Então você tem que ter um conhecimento bíblico para isso, mas você tem que ter um conhecimento que é um conhecimento racional, sim, né? Mas você tem que ter um conhecimento musical, estudado, entender como que cada verso vai combinar com aquela melodia. Uma coisa que acontece muito hoje, não sei se você já percebeu, são as inadequações de melodias com letras, né? Às vezes você tem, por exemplo, uma melodia, uma música falando, por exemplo, da morte de Cristo, né? Ou da cruz. E essa música que fala sobre a morte de Cristo, que é algo terrível, é algo duro, é algo que gerou morte, que gerou dor, né? Sofrimento. Você pega uma música com teor alegre, né? E você fica... Oi? Comemorativa da dor. Exatamente. Você pega uma música totalmente autoastral e coloca uma letra que fala da cruz, por exemplo. Eu sei que a cruz também é vitória, mas no ponto ali que a gente está tratando, ela denota sofrimento, reflexão. Então a gente precisa combinar a melodia com a questão da letra, né? Ou você tem, por exemplo, uma letra falando do céu, né? Falando da glória por vir, da glorificação final, das bênçãos que será os novos céus e a nova terra. E você coloca isso num tom menor, ou num tom inadequado, no tom de festividade que vai ser... Isso é importante a gente entender também, né? É entender as coisas dentro da sua racionalidade.
dentro daquilo, da sua adequação, né? O que que uma coisa se adequa melhor com a outra? O que que o compositor... Porque, sabe por quê? Porque nada é por acaso. Nada é sem sentido. Quando você coloca uma melodia ali, você não colocou simplesmente porque achou bonitinha. Tem uma carga instrutiva, tem algo que traz, que diz por trás daquilo, né? Toda melodia, por si só, ela já diz alguma coisa. Então, quando você bota duas coisas dizendo coisas diferentes, você está fazendo aquilo concorrer. E você não está fazendo o trabalho da música, que é um trabalho pedagógico, um trabalho de ensino, é um trabalho de fazer com que a comunidade possa se lembrar dos cânticos, mas da própria escritura. Sabe quem fez isso muito bem? Lutero. Lutero, ali no contexto de culto luterano, né? Você tem Lutero, a primeira coisa que ele faz é botar o pessoal para cantar em alemão, né? Antigamente, naquela época, só cantava em latim, até os chamados cantos gregorianos, né? Então, o pessoal somente assistia às missas, né? E não participavam. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte: não, agora o pessoal vai cantar em alemão. E ele faz isso encomendando arranjos. Inclusive, você vai ter uma impulsão, um impulsionamento da história da música a partir do Lutero gigantesco, né? Porque ele vai incentivar com que os compositores da época pudessem compor para o culto luterano. O que ele faz? A gente vai compor, a gente vai começar a cantar em alemão. Ele falava: o que eu prego aqui, as pessoas vão para casa e se esquecem. Mas das músicas, não. Eles ficam na cabeça. E é isso hoje, né? A pregação, se você perguntar qual foi a pregação do seu pastor há um mês atrás, é bem possível que você não lembre. Talvez até do culto do último domingo. Talvez possível que você não lembre. Mas da música que foi cantada, é bem provável que você saiba. Isso é muito significativo mesmo, porque a música pode nos levar para o bem, assim como também para o mal, né? Então, Sim. se uma música... o que eu quis levantar com esse nosso diálogo, com essa nossa conversa, é uma reflexão a respeito do que você tem cantado. Eu comecei essa nossa conversa falando que a minha maturidade bíblica tem me feito repensar o que tenho ouvido. A minha playlist de um ano para cá mudou completamente, porque eu comecei a prestar atenção nas letras. Nossa, mas eu tô cantando isso para Deus? Meu Deus do céu, eu posso cobrar Deus isso? Eu posso mandar Deus me salvar? Que é isso, Senhor? Perdão. Eu comecei a pedir perdão pelo que eu vinha cantando fazia tempos. E isso é muito a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente proclama, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque nós nos contaminamos através daí. Uma coisa que me incomoda, e aí eu não sei se você vai brigar comigo, porque você é músico, você tem parcialidade. Me incomoda que as igrejas hoje colocam 1h e 15 de música, de cantoria, e limitam o tempo do pastor a 30 minutos. Eu já vi pastor pedir desculpa porque estava chegando nos 30 minutos e ele ainda não tinha terminado. Posso defender o fato de que música devia ser 3 no começo e 1 no final? Ou você acha que eu estou sendo radical demais? A questão da liturgia, ela vai muito de acordo com a denominação, né, a cultura daquela igreja. Mas a gente tem que entender, a despeito de cultura, porque cultura também ela é pecaminosa, né? A gente precisa corrigi-la. A despeito da cultura daquela igreja, se é uma igreja mais ou menos musical, o que tem que tomar maior tempo do culto público é a pregação. Então, se eu tenho ali 1h30 de culto, 2 horas de culto, eu não posso ter 1h30 de louvor, né, ou de música e meia hora de pregação. Isso não existe, né? Isso está fora das escrituras, né? Se você for entender o próprio culto ali na igreja primitiva, o culto reformado, enfim, o que toma maior, a centralidade do culto é a pregação. E tudo gira em torno da pregação, né? Então, se você vai... Sim. Oi? Eu não lembro de uma passagem de Jesus ter cantado. Jesus cantou. Isso é uma informação que eu realmente não sei se ele cantou ou não, mas a gente tem vários trechos no Novo Testamento que são cânticos, né? Cântico de Maria, você tem vários textos ali que são cânticos. Agora, eu não sei se ele
Mas, assim, é bem provável que sim, né? Porque Jesus estava o tempo todo participando de cultos na sinagoga. E na sinagoga você possuía canções, né? Você possuía, embora também a centralidade ali das sinagogas era a exposição, né? O rabino, ele ia lá e pregava a Bíblia, né? Abria as escrituras e pregava. Mas você tinha também contextos de cânticos, enfim, né? Então, é bem provável que ele tenha cantado sim, né? É bem provável, embora isso não esteja descrito na Bíblia, mas como ele participava de vários cultos nas sinagogas, é bem provável que ele tenha cantado. Mas ele estava falando do Talvez, quê? talvez a Bíblia não colocou isso porque sabia que a gente ia chegar onde chegou, em que a música tem mais valor que a palavra de Deus. Bom, a gente está acabando quase o nosso tempo e passa Uhum. rápido de gosto, mas eu tenho algumas perguntas. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas e eu quero fazer. Opa, Primeiro, você tem alguma indicação de livro, de fonte, de música cristã que a gente possa ter acesso? Existe esse tipo de tem. conteúdo? Assim, de uma forma mais geral, tem esse livro aqui que eu acho muito interessante para quem quer saber um pouco mais sobre o louvor na igreja, entender como é que funciona a liturgia. Esse aqui é um livro feito pelo Dom Carso, né, que é um grande teólogo do Novo Testamento, dos maiores vivos, né? Pelo Tim Keller, né, que é um presbiteriano da Igreja Redeem, lá em Manhattan, né? E também feito por dois anglicanos. Então você tem aqui uma variedade o Carson, ele é batista, né? O Kelly presbiteriano e os dois anglicanos aqui falando um pouco de louvor dentro da centralidade das escrituras. Então, para você que é presbiteriano, é batista, ele vai ser muito interessante, porque ele vai discutir questões até se músico, o Kelly vai falar sobre músicos pagos, músicos não pagos, a questão de liturgia, se isso é cabível na igreja. Eu acho muito interessante esse livro. É um livro Muito muito legal. Outro livro interessante é esse aqui, ó. Cristã e a Cultura, do Horton, do Michael Horton. É fantástico. Se você quer entender qual o papel da música, não somente na igreja, mas principalmente o papel da música na vida, o papel da arte, né? Como que a gente deve encarar a arte, a cultura. O Horton é perfeito aqui. Porque uma coisa é eu compor, Viviane, música para o culto. Outra coisa é eu, como artista, compor música. São propósitos diferentes, entendeu? Ali no canto comunitário, eu não sou eu não posso compor música para eu ser o centro. Eu sou ali o solista, o cara, eu boto o solo de guitarra, um monte de coisa. Não. Esse não é o papel da música no culto, o papel da música no meio da congregação. Agora, isso eu posso fazer muito bem como artista que sou. Eu quero gravar um CD, eu quero fazer um concerto de Natal, eu quero fazer uma coisa. Aí sim eu posso demonstrar minhas habilidades, mostrar as minhas composições, enfim, do jeito que eu quiser, desde que ela seja permeada pela Sagrada Escritura. Ok. Agora, para um contexto de culto público, eu preciso entender o canto da igreja, né? Eu não estou cantando sozinho, mas estou cantando com a igreja. Então, esses dois livros eu acho que são bem legais, assim. Você tem alguns livros falando sobre... Eu tenho um aqui falando sobre a música em Lutero, né? Que é interessante também. Saiu agora falando sobre o canto calvinista, do reverendo Felipe Fontes. Também é uma investigação bem minuciosa, falando sobre essa ideia composicional, a ideia mais de como cantava as igrejas, ou a igreja, na verdade, ali em Calvino, como que ele defendia essa ideia de salmodia exclusiva, que foi muito herdada pelos puritanos depois. Se quer conhecer um pouco melhor, pesquisa esses materiais aí, que tem muita coisa boa aí, já em língua portuguesa. Muito bom. A Érica, ela é musicista também, Sim. ela é lá da igreja, ela mandou um versículo em Marcos, capítulo 14, 26, depois da ceia, tendo cantado um hino, Olha aí, sabe, do Monte das Oliveiras, Jesus cantou. Glória a pronto. Deus. E não foi, eu quero de volta o que é meu. Meu Deus. Meu Deus, misericórdia. Deixa eu te perguntar, tenta responder isso de uma maneira sucinta, sem comprometer a sua integridade. Opa, Porque claro. o ministério de louvor é o que mais tem treta. Porque o povo para brigar. É uma questão de ego? É uma questão de ego? É uma questão de quê? Você sabe me responder isso? Você me dá essa luz? Eu posso falar que problemas na igreja você tem em todas as áreas, é claro, mas na área do louvor, isso é um pouco mais visível. Por quê? Porque a área musical, a área artística, é uma área vaidosa. É uma área que a pessoa está num palco, é uma área que a pessoa está em evidência.
e isso gera um pouco mais de atrito, um pouco mais de tentações nessas áreas. Então você tem um pregador, por exemplo, como o Reverendo Augusto Nicodemos, que é um grande teólogo e tem um nome muito grande até na internet. Com certeza sobrevêm algumas tentações a ele nessa área de vanglória. Ele mesmo já falou isso, sobre isso de maneira pública, que talvez não venha aqueles pregadores que estão ali mais escondidos. Dentro da igreja, a mesma coisa. Talvez aquele irmão que lidar com uma área mais escondida na igreja, que não está tão à mostra, não tenha tentações como, por exemplo, o ministro de louvor, que está o tempo todo ali, liderando a comunidade, louvor, tem um status, né? Infelizmente, essa ideia de que o cara está ali na frente. Então, isso pode ser um motivo pelo qual as tretas, né, como você falou, fiquem bem visíveis ali, e é uma área que tem que ser cuidada, tem que ser curada, né? E tem que ser tratada à luz da Bíblia como qualquer outra. Tem que tomar cuidado com quem coloca lá. Sim. Uma coisa que também perguntaram para nós, e aí se você quer fazer uma pergunta, tem aí uma interrogaçãozinha no balãozinho, pode mandar que eu vou ler, tá? Uma das que me fizeram na caixinha que eu botei nos stories vale qualquer ritmo no culto? Por exemplo, o Nordeste tem lá os seus ritmos específicos. Uhum. Tem no Rio uma galerinha fazendo funk no culto. Ai. Então, Vale qualquer ritmo no culto? não vale qualquer ritmo no culto. Por quê? Vocês podem até falar assim, por que não vale qualquer ritmo no culto? Assim, tem ritmo de Deus e ritmo não de Deus? Não, todos os ritmos são de Deus. Ponto, essa é a primeira coisa. Mas para o culto, a gente tem que entender que o culto ele é solene. E como a gente estava falando aqui, a gente está transmitindo uma mensagem. O ritmo ele não é sem compromisso, ele não é neutro. Ele transmite também uma mensagem por si só. Por exemplo, quando tem uma ilustração que eu acho fantástica, você vai pegar um funk carioca, né? Aquele funk proibidão, aquelas batidas. O ritmo em si, ele não tem um problema assim de falar que isso é do diabo. Não, é o ritmo, né? E se você vai ter vários desdobramentos até chegar aquele tipo ali. O problema é você tentar redimir aquilo, colocar no contexto de culto público, né? É a mesma coisa, o reverendo Augusto Nicodemos fala um exemplo que eu acho fantástico. Você vai pegar, por exemplo, um pinico, né? E esse pinico tá limpinho, zerado. Acabei de comprar na loja. E eu vou lá, tá limpinho, Viviane. Eu boto uma água bonita e falo assim, Viviane, você quer tomar uma água nesse pinico? Tá limpo, tá novinho. Assim, A referência vai ser sempre o xixi, né? a utilização. Então, a mesma coisa. Nesses casos, por exemplo, um funk carioca, você utilizar no culto público num contexto, a referência sempre vai ser aquela ideia do proibidão, daquelas danças sensuais, daquela forma como é tratado a música. Ou seja, no culto público, eu acho que não é cabível. Agora, num contexto, talvez, enfim, se chegar mais de evangelização, usar um rap, usar uma questão assim, eu não vejo tanto problemático. Agora, no culto público, sim. Missão, ok, legal, você pode fazer sim essas questões, eu não vejo problemático nisso. Mas, dentro do culto público, acho que o culto é solene. Paulo diz que se adaptou aonde esteve para alcançar mais pessoas para Jesus. Mas na igreja, você já é. Não tem adaptação. Você já é e você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Aquilo que Deus ordena que você seja. Que é o mínimo, né? Se você não faz um culto para Deus, como Deus gosta, como é que você quer me convencer de que você vive uma vida inteira, todas as áreas dela, de acordo com aquilo que Deus quer que você viva? Vai ser impossível. Última perguntinha para a gente encerrar. A gente vê muita música sendo alterada nas partes que aquela determinada congregação não concorda. Então, por exemplo, eu tenho uma letra que em algum momento fere a doutrina daquela igreja. Eu pego o trecho que fere e eu mudo, eu transformo em outra coisa. Você como músico, você acha que isso é passível de aceitação? Não é você querer pegar um
um pinico e dar água para alguém beber do mesmo jeito? Porque você está pegando a essência de quem criou aquilo, porque o autor ele pensou em toda uma estrutura para chegar naquele lugar. E quando há essa ruptura, não sei, o que você me diz sobre isso? Porque acontece. Acontece. Eu acho que seria melhor você pegar uma música mais adequada, né? A sua denominação, aquilo que, teologicamente falando, da sua denominação, né? Você vê muito isso acontecendo, né? Músicas arminianas, aí o cara tira lá a ideia que está ligado à predestinação, né? Ou vice-versa, ele tenta corrigir, né? Mas Tá falta de criatividade, tá faltando criatividade, né? Acho que tá faltando brincar com as crianças, né? De criatividade, porque tá faltando. O que tu achas? seja um trabalho legal, uma ideia boa com o próprio compositor, né? O cara compôs a música, você está usando da melodia do cara, da música do cara, sem pagar nada, e você está mudando a letra do cara, é melhor você não usar a música, né? Nesse ponto. Não vejo, assim, uma problemática muito grande você fazer isso. Mas, sei lá, parece algo meio que, vou pegar só aquilo de bom ali dele, vou sair adulterando, cortando um monte de coisa, fazendo um monte de cambalacho, né? Enfim, musicalmente falando, eu não acho legal, não. Até porque a questão da poética, da sonoridade da música, eu acho ruim até música traduzida, né? Porque as músicas traduzidas, você vai ver as músicas no original, né? Em inglês, por exemplo, as pessoas pegam muito isso com Hillsong, né? Pega as letras e traduzem. Aí você vai ver a letra e fala, no original não tá dizendo nada disso, é outra coisa totalmente diferente, né? Eu já não acho legal. Fez sucesso para pegar o que foi conquistado pelo autor original. Isso é feio. Também. Mas assim, nenhuma coisa assim, eu acho surreal, enfim, se tem gente que faz isso, eu acho legal, mas Preocupar, né, Maico? enfim, isso é o de menos. Querido, muito obrigada pela nossa conversa. Você é muito gentil, muito simpático. Eu gosto muito de conversar com você. Quando eu for ao Rio, por gentileza, me convida. Nós vamos tomar um café. É um prazer falar com você sempre. A porta no Instagram está aberta para você, para o que você precisar. Você é sempre muito carinhoso comigo e se colocando à minha disposição como fez hoje. Eu te agradeço profundamente, te admiro enquanto teólogo, te admiro enquanto produtor musical. Fico admiradíssima de saber que você honra a nossa pátria com o seu talento, com o seu dom, né? E eu espero que o Senhor te capacite cada vez mais para coisas ainda maiores para a igreja dele. Muito bom falar com você, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade aqui na sua página, que tem crescido cada dia, né? Você tem só feito trabalhos muito importantes, né? Não só sobre sexualidade, mas sobre feminismo, sobre vários assuntos, exposições bíblicas, estudos bíblicos. Eu louvo a Deus pela sua vida e a gente se coloca à disposição aqui, né? Essa área da música é a minha vida, né? Eu falo isso porque eu sou músico eu aprendi música na igreja, né? Desde os 12 anos eu estudo música. Então, eu tive a oportunidade de aprender música na igreja. Enfim, a minha vida sempre foi música, né? Embora eu estude teologia e procure, talvez, seguir uma área no Sagrado Ministério, mas a música nunca vai sair da minha vida, né? Então, eu estou aqui à disposição realmente para falar daquilo que eu amo, que é a área musical, mas que é também sempre ser orientado pela Bíblia, né? A melhor coisa é fazer bem feito, né? Quer fazer para a glória de Deus algo? Faça bem feito, faça o seu melhor, mas faça sempre segundo as Escrituras, né? Nunca segundo o nosso próprio coração ou segundo aquilo que a gente acha, porque sempre vai dar errado. Eu vou orar para que você tenha a ideia aí no seu coração. Já vou lançar a seta de fazer um retiro para tratar o ministério de louvor das igrejas. Começou a dar muita treta? Joga lá no retiro do Michael para tratar o ego, para tratar a soberba, para tratar a falta de Deus no coração. Entendeu? Eu vou fazer melhor. Se você quiser me convidar para ir no seu retiro e quiser fazer porque dá muito trabalho organizar o retiro. Então, se você quiser me convidar, eu estou disponível. Isso, entendeu? Vai ficar melhor. Você trata sobre o Ministério de Louvor que eu vou lá e só falo.
Ai, você é o máximo, querido. Dá um beijo na sua esposa e Ela a gente volta. dá um beijo pra ela aqui. Meu amor, Daiane, beijo. Se eu não dou um beijo pra ela aqui. Dai, obrigada por emprestar seu marido em plena terça-feira, 10 horas da noite, tá bom? Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo que assistiu. Beijo pro Rio de Janeiro. Que eu saí daí, se volto, não volto. Mas é minha terra natal. Eu tenho, né? Tenho memórias, tenho lembranças. E muito obrigada por terem assistido, muito obrigada por terem consumido o nosso conteúdo que a gente trabalha muito para produzir para vocês com muito amor para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite, orem por nós e um beijo para todo mundo que participou. Obrigado, Tchau, querido. Vivi. Tchau, pessoal. Beijo grande.